Vamos só meditar num texto da palavra de Deus, gente? Abre aí comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Então vamos lá. O texto bíblico diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta de sacrifício e de aroma agradável a Deus. Então, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu gosto muito desse texto de Paulo, apesar de eu achar que esse texto assim, ele é extremamente desafiador. Porque eu não sei se você prestou atenção, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, por causa do que eu já disse para vocês, e aí eu desafio você a ler depois as palavras de Paulo nos primeiros 4 capítulos dessa epístola, ele vai dizer: olha, gente, por causa disso tudo que eu falei, e ele falou muita coisa abençoada, ele fala assim: olha, eu desafio vocês a imitarem a Deus. Ô, gente, se já é difícil imitar o apóstolo Paulo, que dirá imitar Deus, gente? A gente não dá conta nem de imitar o Paulo, vamos imitar Deus? Como é que é isso? Você fala assim: ô pastor Vinícius, espera aí, eu não consigo nem imitar o Paulo, não consigo nem imitar o Pedro direito, não consigo nem imitar o João, como é que eu vou imitar Deus? Gente, vocês já pararam para pensar na proposta do Evangelho? Portanto, sejam imitadores de Deus. Imitar a Deus. Gente, e é claro que a gente não pode imitar Deus no seu poder, não tem como. Como é que a gente vai imitar Deus no poder de Deus? Não tem como imitar Deus no poder de Deus. Também não tem como a gente imitar Deus na onipresença de Deus. É impossível. Como é que a gente vai imitar Deus na sua onisciência? Como é que a gente vai imitar Deus na capacidade de ter todas as coisas ao mesmo tempo na presença dele? Não tem jeito. Como é que a gente vai imitar Deus na amplitude do conhecimento, na dimensão ampla que o conhecimento de Deus pode alcançar? Não tem jeito. Mas Paulo diz que existe algo que o cristão ele pode imitar a Deus, que você pode imitar a Deus. E o Paulo diz: gente, a gente imita a Deus como? A gente imita a Deus como filhos amados. A gente imita a Deus no amor de Deus. A gente pode imitar a Deus nessa categoria do seu caráter, que é o seu amor. E às vezes a gente quer imitar a Deus em tantas coisas, não é? Às vezes a gente quer imitar a Deus no poder de Deus. Às vezes a gente quer imitar a Deus na perfeição. Mas, gente, nós não vamos conseguir nunca sermos perfeitos como Deus é perfeito. É claro que o nosso desejo é de caminharmos com Ele a tal ponto que a gente possa, ao máximo na nossa vida, assemelhar-se a Ele no caráter e no procedimento. Mas nós nunca vamos conseguir ser perfeitos como Deus é perfeito, porque Ele é o absoluto da perfeição. A gente vai estar sempre caminhando para lá, sempre desejando estar mais perto de Deus. Mas a Bíblia diz que nós podemos imitar Deus no seu amor. E o Paulo vai dizer para mim e para você qual é o parâmetro do amor de Deus. O Paulo fala assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados, no modelo de Jesus, tendo em vista que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós como uma oferta de aroma agradável, uma oferta aceitável a Deus. Então, você que está me assistindo aí hoje, como é que você pode imitar Deus? Simples. Imita Deus no amor. Ah, mas o amor de Deus é um sentimento? Não. O amor de Deus é atitude. O amor de Deus é visto na pessoa de Jesus, quando Ele se entregou por mim e por você, como uma oferta de aroma agradável e aceitável a Deus. E o que é que isso significa? Muito simples. Isso significa para você, esposa, se sujeitar ao seu marido. Isso significa para você, marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para apresentá-la para Ele mesmo, sem ruga, sem mancha, sem mácula
irrepreensível. Então, é uma forma muito prática, como é que o filho ama a Deus, ama no modelo de Deus, nos parâmetros de Deus, os seus pais, obedecendo. Como é que os pais amam os seus filhos no modelo do amor de Deus em Cristo Jesus? Muito simples, não colocando sobre eles um peso demasiado. Como é que eu demonstro meu amor para com os irmãos da igreja? Muito simples, é não sendo falso, é não sendo fingido, é não sendo hipócrita, é não sendo uma pessoa dissimulada, falando uma coisa na frente e outra coisa por trás. Não, é muito simples. A gente imita a Deus dessa forma. Então, eu te desafio nesse dia a copiar Deus no amor dele, a fazer uma entrega generosa, a fazer uma entrega que se assemelhe à entrega que Deus fez por mim e por você naquela cruz, através do seu Filho, Jesus Cristo. Talvez você está tentando imitar Deus de tantas formas, né? Às vezes a gente quer ser usado por Deus assim com poder, né? A gente quer operar milagres. E não que isso seja ruim de forma nenhuma. Deus quer operar milagres, sinais extraordinários através da minha e da sua vida. Sabe, eu creio, eu acredito que Deus ele pode curar os enfermos. Eu acredito que nós ainda podemos expulsar os demônios. Eu acredito que os paralíticos podem andar. Eu acredito que os cegos podem ver. Eu acredito que os surdos podem ouvir. Eu acredito nisso tudo, não tenho dúvida dessas coisas. Mas a Bíblia vai dizer para nós lá em João 17 que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E às vezes é tão difícil imitar Deus nessas coisas, não é? Às vezes é tão difícil imitar Deus no amor, porque o amor, ele pede que eu dê para o outro aquilo que eu quero só para mim. Às vezes o amor, ele exige que eu entregue para o outro aquilo que eu conquistei para a minha própria vontade, né? O amor, ele demanda sacrifício. O amor de Jesus, ele foi demonstrado por nós nessa entrega do Filho em ser uma oferta agradável, um aroma aceitável a Deus. Como é que está sendo a sua vida? Como é que você está vivendo? Você está procurando imitar Deus? Você está procurando imitar Jesus? Porque todos nós vamos seguir um exemplo, todos nós vamos seguir um modelo, né? Se você não seguir o modelo de Cristo, você vai acabar imitando, seguindo um outro modelo. Mas eu te desafio nesse dia, te desafio nessa hora, a buscar ao máximo copiar o modelo de Jesus. Então, se você ler lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver ali nos evangelhos, não só os evangelistas contando para nós a vida de Jesus. Não, ali nos evangelhos estão escritos para mim e para você a maneira como eu e você precisamos viver. Que a gente possa copiar o modelo de Jesus, que a gente possa copiar a maneira como Jesus se relacionava com o Pai, que a gente possa copiar a maneira como Jesus se relacionava com o outro, com o próximo, que a gente possa copiar a maneira como Jesus se relacionava com a criação e com os espíritos malignos, com os espíritos malignos, com demônios, com Satanás. Amém? Que Deus te dê essa graça, me dê essa graça. A gente precisa disso para seguir a vida cristã, copiando o modelo de Jesus. Amém?